Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas, que é qual é o passo a passo do processo de nacionalidade, ou seja, quais são as fases do seu processo de nacionalidade, uma vez que você já deu entrada. Então, o que é que acontece durante o processo? O que significa cada um dos números das fases em que o seu processo está? Então, eu vou explicar aqui nesse vídeo, fique aqui comigo e você vai sair com essas dúvidas sanadas. E é claro que eu vou fazer alguns comentários também sobre as fases e por que tá demorando e o que é que pode ser mais rápido e o que é que não. Vamos começar! Então, antes de a gente começar, eu vou explicar uma coisa para vocês que é como é que vocês consultam o processo. O processo ele é consultado através de uma chave de consulta que você recebe ou quando você faz o protocolo do seu pedido, ou quando o advogado faz o protocolo do seu pedido e ele entrega a chave do processo. Essa chave ela não é gerada automaticamente, só que isso também depende. Então, por exemplo, quando você dá entrada no processo pessoalmente, você vai a uma conservatória para dar entrada, normalmente eles já fazem um registro e já lhe entregam a chave de consulta que você consulta no site da internet, nesse site aqui. Tá aqui no vídeo. Ou se você faz com o advogado ele dá entrada no seu processo, algumas horas depois a gente já recebe essa chave de consulta também. Se você, entretanto, envia por correio, aí sim você demora um tempo até receber a sua chave de consulta. Por quê? Porque o processo ele precisa primeiro ser recebido, registrado, cadastrado. Uma vez cadastrado, é enviada a chave de consulta para você e aí você já tem aquela chave de consulta, você consegue consultar o processo. E aí o processo está na fase 1. Então o processo ele foi recebido pelos serviços. Então já explicando aqui as fases. A fase 1, o processo foi recebido pelos serviços, mas ele ainda não foi assim, não houve uma análise, não houve um grande cadastro. Então ele foi recebido, tá lá, aguardando ser manuseado pelos funcionários. Na fase 2, ele foi registrado. Aqui é sem R mesmo, registrado. Então o pedido está pronto para ser verificado. O que significa que está pronto para ser verificado? Que já foi feito todo o cadastro os seus dados já foram todos cadastrados no sistema, já está tudo direitinho. Eles já colocaram tudo que precisava ser digitalizado, já foi digitalizado. Todos os documentos, já tem pasta, já foi verificado o pagamento, então foi pago, por exemplo, então eles já veem isso, se já está pago o seu processo, se não está, eles verificam se o dinheiro entrou no sistema de DRM ou não. Então, o processo ele tá ok, tá tudo direitinho para ser verificado. Eles não fizeram aqui ainda nenhuma análise documental, tá bom? Então, na fase 3, que é aguarda consultas, você vai ter o seu nome pesquisado nas entidades diversas aqui de Portugal. Então, polícia, Interpol, se você tem algum processo, crime contra você, se você foi condenado em algum processo, se você entrou irregular ou alguma coisa assim, se tem alguma coisa que possa não levar o seu processo para frente. Então, eles consultam todas as entidades externas que eles habitualmente já fazem para verificar se está tudo direitinho. Ok? Isso é a fase 3. E aí, feita essa consulta, ou seja, eles ativamente vão buscar mais informações sobre você e vão colocar no seu processo, adicionar ao seu processo. A partir disso, o seu processo vai para a fase 4, que é a fase em que são verificados os documentos. E quais são os documentos que são verificados? São verificados todos os documentos que você apresentou e, claro, também esses das consultas externas, tá? O funcionário do DRN, ele vai verificar se todos os requisitos legais estão cumpridos para que possa ser concedida a sua nacionalidade portuguesa. O que é que eles vão fazer? Vão confirmar os dados, vão ver se os dados que estão escritos lá no registro que já foi feito anteriormente batem com os dados que foram apresentados nos documentos, por exemplo, na sua certidão de nascimento. Aí eles olham aqui, certidão de nascimento sua com a do seu pai e do seu avô, e aí verificam se todos os nomes estão certinhos, se os nomes batem. Então eles olham com minúcia todas as coisas. Essa é a fase que eu diria que é a fase mais crítica do processo. Por quê? Porque é nessa fase que eles vão olhar todas as coisinhas, todos os documentos que você apresentou. E se estiver faltando alguma coisa, ou seja, algum documento que você não apresentou, normalmente eles fazem aqui nessa fase também. Se algum dado não bate, eles vão querer algum esclarecimento. É nessa fase também que eles vão fazer essa verificação e vão, se tiver alguma coisa errada, alguma coisa faltando, é aqui nessa fase que eles vão te notificar para você corrigir ou para você apresentar. Então, essa é a fase
mais crítica, vamos dizer assim. E uma vez passada essa fase, é um alívio, porque significa que agora o seu processo ele vai para confirmação, mas eu já explico isso para vocês. O que acontece se tiver algum documento em falta? Você é notificado por e-mail. Então, se você tiver feito o pedido através de um advogado, tanto o seu advogado quanto você, porque o seu advogado vai registrar o seu e-mail também, quando ele faz o pedido, agora, né, no online. Antes, muitas vezes a gente não indicava o do cliente, indicava só os advogados, porque tem cliente que recebe a notificação e não avisa o advogado, e aí o processo fica lá, parado, ao léu, sem ninguém fazer nada que é necessário. Por que eu tô dizendo isso? Porque se tiver qualquer coisa necessária para ser feita, a gente precisa fazer. Porque se o processo ficar parado, o processo aí realmente não vai andar. E há prazo para isso. Então há prazo pra gente apresentar o documento que tá em falta, ou alguma coisa que seja necessária. Então é importante que o advogado receba essa notificação. Então, se você recebeu alguma coisa, sempre fale com o seu advogado, avise ele. Se você tá por conta própria, sempre tenha atenção esses e-mails que você recebe do IRN, porque normalmente o IRN só envia e-mail para você ou quando tem algum documento faltando, alguma coisa que precisa ser corrigida e tem prazo, ou quando o processo já está finalizado e você já vai receber a sua certidão de nascimento. Fora isso, eles não ficam enviando e-mail. Aí, antes disso, eles também enviam e-mail para informar a sua chave de consulta se você tiver dado entrada sozinho e por correio, via postal. Então tenham sempre atenção ao e-mail. Com o advogado é mais fácil porque como a gente faz através do nosso portal, a gente tem um portal próprio para isso, a gente sempre recebe todas as notificações. Então se a gente sempre fica essa garantia de que recebe todas as notificações. Fase 5 é a análise do seu pedido. Aqui é quase uma fase prévia ao despacho do conservador. Foi feita a verificação dos documentos, tá tudo certinho. Eles dão um ok, passa pro funcionário seguinte, e muitas vezes isso também é feito na sequência, tanto é que às vezes a gente vê pular da fase 4 para a fase 6 diretamente, porque essa verificação de documentos e análise muitas vezes é feita no mesmo momento, ou seja, junto. Então, os documentos estão todos verificados, o processo tá completo, tá tudo certinho. Então, estão reunidas as condições para conceder sua nacionalidade, e aí vai para a fase 6, que aí sim é o despacho do conservador. Gente, e o despacho do conservador, a decisão é uma coisa muito formal no final das contas. Não é para analisar mais nada. Se tá na fase 6, é mesmo aguardando quase que concede-se a nacionalidade e a assinatura por parte do conservador. Nada além disso. Por que conservador, gente? Porque é quem decide dentro das conservatórias do Instituto de Registro Notariado. Por isso que o nome é conservador, tá? É o cargo. E aí vai pra fase 7. Qual é a fase 7? É a fase seguinte dizendo que o seu processo ele foi aprovado. Então, se tá na fase 7, significa que o conservador já deu o ok, conservador ou conservadora já deu o ok, já está concedida a sua nacionalidade, e agora só está aguardando a confecção do seu assento de nascimento, do seu registro de nascimento. Então o processo foi aprovado, está aguardando esse registro do cidadão português. E essa fase é uma fase que antes demorava mais. Hoje o Instituto, o IRN, né, o Instituto de Registro Notariado, está utilizando inteligência artificial para poder fazer a confecção desses documentos. Então essa inteligência artificial, ela busca os dados todos que estão no registro do seu processo, porque o seu processo ele tem um registro, então vai ter lá o seu nome completo, dos seus pais, de onde você nasceu, todas as informações suas estarão, digamos, num cadastro lá. E aí o que é que antes precisava fazer? Precisava um funcionário pegar e todas as informações transcrever para o registro dos cidadãos portugueses. Porque uma coisa é o processo está ali em trâmite, e outra coisa é você inscrever essa pessoa nesse registro central, criar esse registro de nascimento. E aí agora o IRN está utilizando inteligência artificial para fazer isso, então os processos tendem a ser mais rápidos. E aí eu aproveito aqui para comentar uma coisa com vocês. Tem acontecido ainda alguns errinhos, né, nessa parte, porque, veja, é um computador que faz isso. Então tem alguns errinhos que têm acontecido, mas é uma questão de, se aconteceu com você, pedir para corrigir, eles corrigem, não precisa de grandes processos com isso, eles mesmos verificam e fazem essa correção de forma automática. Então, essas são as fases. Eu vou comentar aqui com vocês que, uma vez que está terminado o seu processo, pode demorar um tempinho para sair esse registro, mas demora mais tempo ainda para eles encaminharem a sua certidão de nascimento. Então, pode acontecer de
Já tem um tempo que tá na fase 7. O que eu faço? Tenho que esperar? Não tem nada que possa ser feito? Tem. Algo que pode ser feito é a gente fazer o pedido da certidão de nascimento. Então, os advogados solicitadores também conseguem fazer isso de forma online. Se você estiver aqui em Portugal, você consegue ir a uma conservatória para fazer esse pedido, mas às vezes é mais fácil pedir. É mais fácil porque não precisa pegar fila, não precisa fazer agendamento. Advogados solicitadores conseguem, e cidadãos também conseguem, se eu não me engano, fazer o pedido das certidões de forma online. Então, a gente consegue fazer essa pesquisa, paga a taxa de admissão, que é a mesma que você pagaria, aliás, é mais barato do que se você pagasse no IRN ou numa conservatória, se você fosse pessoalmente. Acho eu, talvez seja igual, ou seja o mesmo preço. Mas são 10 euros para emitir a certidão, e muitas vezes eles emitem a certidão tá lá, já tá confeccionada, mas eles não enviaram para você. Então pode ser interessante sempre fazer essa pesquisa um tempinho depois para ver se a sua certidão de nascimento já foi emitida. Então essas são as fases, são 7 fases. Tem muita gente que sim tá parado o processo, às vezes na fase 1 e já deu entrada há muito tempo, mas é porque o processo entra numa fila e fica lá muito tempo. Com os processos online isso tem sido mais rápido, porque a fase de 1 para 2 na verdade é quase que automática, porque nós advogados que já preenchemos tudo, e aí já vai quase que direto para a fase 3, que é das consultas externas, e depois a análise. O processo tende a ser mais rápido do que os processos que têm sido dado entrada diretamente pelo cidadão nas conservatórias, e mais ainda se for por via postal. Então, espero que vocês tenham gostado das fases todas, das explicações, e claro, sempre com um comentário a mais, porque a gente não consegue evitar. Se gostaram desse vídeo, curtam, por favor, deixem comentários se vocês tiverem dúvidas, e se quiserem saber mais sobre nacionalidades e outros processos de nacionalidade, nós temos outros vídeos aqui também. É só procurar aqui na playlist, tá bom? Um beijinho e até a próxima!